Boa tarde, pessoal. Então eu vou apresentar para vocês uma conversa sobre a evolução dos eucariontes, né, a endossimbiose e as autogenias relacionadas com a origem das organelas desses eucariontes. Beleza? Para a gente compreender direitinho esse assunto, esses slides vão estar disponíveis também para vocês no Moodle, de modo que vocês podem depois seguir a apresentação via slides, tá certo? Bom, eu sou o professor José, né, e para começar a nossa conversa, a gente pode lembrar a vocês o que são os procariontes, né? Nesse slide tem aí apresentado uma série de informações sobre a diferença clássica entre procariontes e eucariontes, tá bem? Então os procariontes eles têm a ausência de uma série de estruturas e de outras organelas em si. E é importante a gente se dar conta da evolução desde os procariontes até a gente resultar nos eucariontes, com essas características que estão listadas nesse slide. Então, unidades membranosas com organelas, a presença da carioteca, mitocôndrias, cloroplastos, etc. E uma grande variação de tamanho celular. Você vai encontrar um monte de morfologias possíveis entre os eucariontes e organismos grandes, inclusive. Tá? Temos lá os cromossomos lineares, o DNA repetitivo, entre outras situações já conhecidas sobre eucariontes. Aí na imagem vocês veem duas células eucariontes, uma de plantas e uma de animais. A ideia é que para você ter a evolução das células eucariontes, foi necessário que as células procariontes sem as estruturas envoltas por membranas, que são as organelas, elas passassem a ter essas estruturas envoltas por membranas. As cianobactérias, que são procariontes, elas já têm dentro da sua estrutura membranas tilacoides associadas à fotossíntese, e o DNA das cianobactérias já está numa região específica. Daí, para isso acontecer de modo que uma célula procarionte como essa possa evoluir, né, possa ter sofrido um processo de evolução e resultar em um eucarionte, alguns processos foram importantes aí na evolução. Um deles é a endossimbiose, que a gente vai falar daqui a pouco. O que então surgiu nesses eucariontes durante a evolução? Bom, os eucariontes eles precisaram de citoesqueleto para poder aumentar o tamanho das suas células. Eles precisaram de um núcleo organizado e de organelas envoltas por membranas. Nisso a gente pode listar algumas organelas, como as mitocôndrias, os cloroplastos, o complexo de Golgi, os retículos, entre outras, conferindo uma maior complexidade celular para essas células de eucariontes. E aí, quando isso poderia ter acontecido? Bom, ao longo da história da evolução e da história do planeta, houve uma série de episódios, desde uma situação instável lá no início da história, um planeta muito diferente do que é hoje, né, e a própria origem depois das criaturas contendo clorofila A, que foi um ponto muito importante, porque graças à clorofila A você passa a ter a liberação de oxigênio na atmosfera, e depois o surgimento dos eucariontes, e os primeiros registros de substâncias típicas de eucariontes são de 2,7 bilhões de anos atrás. Sabe-se que os primeiros eucariontes já teriam surgido numa situação com oxigênio presente na atmosfera, e o primeiro registro fóssil de eucariontes data de 2,1 bilhões de anos atrás. E como teria sido esse ancestral dos eucariontes, então? Hoje em dia, acredita-se que ele possa ter sido semelhante a uma arqueia metanogênica, porque tem estonas associadas ao DNA, e esse ancestral ele não teria parede celular ou teria perdido essa parede. O fato é que ele passou a ter a necessidade ou a capacidade de fazer fagocitose para capturar partículas envolvendo a presença de flagelos ou citoesqueleto, a necessidade de uma membrana celular flexível e a capacidade então de incorporar essas partículas para dentro da célula. Qual é a lógica, então, da eucariotização? É necessário você ter o surgimento de um esqueleto ao longo da evolução, o citoesqueleto, para poder permitir a ocorrência de fagocitoses, a formação de sistemas de membranas internas, originando núcleo e outras organelas, aí possibilitando o surgimento das mitocôndrias e depois dos cloroplastos. E aqui nessa slide vocês veem uma sequência desses eventos de eucariotização, tá? Onde algumas organelas membranosas poderiam ter surgido a partir de invaginações das membranas diretamente para dentro dessa célula inicial,
configurando assim aquelas organelas que têm uma membrana apenas, como lisossomos, retículos e afins. O próprio núcleo, existe uma teoria que acredita que o núcleo tenha tido a origem autógena, ou seja, e a carioteca sendo contínua ao retículo endoplasmático rugoso. Já as mitocôndrias e os cloroplastos, a origem ela teria se dado de um jeito um pouquinho diferente, onde nós teríamos, então, as endossimbioses acontecendo. A mitocôndria, como a gente sabe, ela tem funções dentro da célula de respiração celular, né, onde existe uma série de etapas do metabolismo aeróbio que acontecem dentro dessa mitocôndria. Tá? Ela tem, então, uma cadeia de transporte de elétrons nessa membrana de suas cristas mitocondriais aqui representadas, e ela tem também DNA e tem proteínas no estroma da própria mitocôndria. Então, são características peculiares dessas mitocôndrias, e aqui você vê nesse slide membranas internas e membranas externas dessa mitocôndria, duas membranas, uma formando as cristas e outra envolvendo a mitocôndria como um todo. E aí, a hipótese de origem das mitocôndrias está associada com uma endossimbiose com um ancestral de uma bactéria que se conhece hoje, que chama-se Rickettsia. Qual seria a lógica? Um pré-eucarionte teria fagocitado essa alfa-proteobactéria aeróbia e não teria degradado essa alfa-proteobactéria, de modo que haveria uma simbiose dentro da célula desse futuro eucarionte, estabelecendo uma situação mais vantajosa para ele, podendo usufruir dos produtos do metabolismo dessa antiga bactéria aeróbia que se converteu em mitocôndria. Tá? Então, a origem da mitocôndria, inclusive, acredita-se que poderia ter estimulado a origem do próprio núcleo das células, mas isso é uma outra questão mais controversa. O fato é que, se você olhar o tamanho de uma mitocôndria atual e olhar o tamanho de uma bactéria, elas são bastante parecidas, inclusive em seu tamanho. E aqui a gente tem associado à origem das próprias mitocôndrias o surgimento de duas organelas que são típicas de outros tipos de organismos, por exemplo, os hidrogenossomos e os mitossomos. Os hidrogenossomos estão presentes em alguns fungos, né, em alguns organismos fúngicos, que desempenham papéis parecidos aí do que a mitocôndria faz, né, mas é uma organela diferente. E os mitossomos, na mesma lógica também, são organelas, nesse caso aqui, que não produzem ATP, e os produtos finais do seu metabolismo são o CO2, o acetato e o etanol. E aqui, por exemplo, a entamoeba e a giardia são duas criaturas que têm esse tipo de organela. Mas o fato é que houve, então, essa endossimbiose que a gente chama de primária, envolvendo esse hospedeiro original e uma incorporação dessa alfa-proteobactéria, que passou, ao invés de ser degradada, a compor a estrutura interna dessa célula. E aí acredita-se que a mitocôndria tenha surgido lá há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás, e hoje em dia as evidências de uma evolução única das mitocôndrias, elas esbarram na origem única para proteínas e estruturas comuns a todos os eucariontes, né? Enquanto que as outras duas organelas excedentes aí, elas teriam tido surgimentos diferentes ao longo aí da evolução dos organismos. Nessa imagem vocês veem então aqui a incorporação das mitocôndrias e depois, durante toda a evolução dos diferentes grupinhos de organismos aqui, momentos em que surgiram mitossomos, hidrogenossomos ou outras organelas, né? Daqui a pouco nós vamos falar também do surgimento dos cloroplastos aqui em uma linhagem que já continha então as mitocôndrias. Bom, os cloroplastos que nós conhecemos, eles servem então para fazer a fotossíntese, né? A tão conhecida fotossíntese. E como será que então os eucariontes fotossintetizantes passaram a ter cloroplastos? Esse vai ser o tema da continuação da nossa conversa daqui a pouquinho, ok? Já já a gente continua no próximo vídeo. Até lá!